Olá pessoal do Mundo do Tênis, começando nosso episódio de número 117, um episódio especial. Hoje eu chamei o Pedro Dairo de novo para a gente falar um pouco de histórias do tênis. A gente já fez um Histórias do Tênis que até hoje repercute com muita gente, muitos fãs de tênis, da história do tênis, falando do episódio dos anos 90, dizem que procurou conteúdo. E eu me reuni com o Pedro, a gente conversou essa semana para gravar um pouco mais dessa nossa paixão pelo tênis, falando dos anos 2000. A gente vai usar dois recortes hoje. Duas partidas que são históricas no tênis. 2001, Federer bate Sampras nas quartas de final de Wimbledon. A gente diz ali que é o final do saque-voleio, é o começo do fim da carreira do Sampras, a ascensão de Roger Federer. E 2012, na batalha do Australia Open, onde Djokovic mostra que veio para ficar com o Nadal já consolidado. Os dois fizeram quase 6 horas de uma batalha física que muitos apelidaram na época de maratênis. O tênis mudou com esses dois jogos. A gente vai conversar sobre isso. Tudo bem, Pedro? Tudo tranquilo, tranquilo também. Vou aproveitar para também falar um pouquinho de feminino, tá? Que ao espelho do Federer surge a primeira rival e talvez a única, né, de Serena, que é Justine Henin, né? E a geração belga. Ela e a Kim Clijsters, né, que começam a dominar, deixam as irmãs Williams em segundo plano para depois a reascensão da Serena, né? Que isso também é super importante a gente falar. E também uma tal de Maria Sharapova, que aparece aí, junto com a Anastácia Miskina e tantas outras aí, né, que abre a porta para o tênis russo, né, no feminino, né, já que no masculino a gente vai também falar de alguns aí que deixam, né, na final da geração Guga Sampras Agassi, né. Isso aí. Pedro, ali no começo dos anos 2000, a gente tem Sampras e Agassi que dominaram nos anos 90 baixando, e aparecem alguns tenistas que dividem as atenções. Os russos Kafelnikov e Marat Safin, o australiano Lleyton Hewitt, o americano Ed Roddick e o brasileiro Gustavo Kuerten. Esses 5 tenistas aí, eles, além do australiano também Patrick Rafter, que foi por uma semana, mas estava ali sempre no bolo, vencendo os torneios principais. A gente teve vários tenistas ali nesses finais dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas o que me assombra, eu te pergunto, é essa coisa de o saque-voleio, que era um estilo, o tenista se moldava para jogar sacando e voleando, né? Virou uma variação. Hoje em dia, quando o tenista vai lá faz um ponto, ele variou, ele sacou e subiu a rede para fazer o voleio. A gente tem tenistas hoje como o Rublev, anteriormente como o Nishikori, que iam só para a rede só para cumprimentar o adversário. Muitos tenistas top têm jogos de rede apenas medianos, apenas como cumprimento. Por que se deu esse final de saque-voleio, principalmente ali com o Rafter, com o Sampras? O Taylor Dent foi o último que eu vi jogando nesse estilo, mas não teve o sucesso dos outros. Por que esse tênis acabou e a gente viu com a sessão do Federer, tenista e do Nadal depois, tenistas mais de fundo de quadra? Vamos lá, 3 fatores que são básicos, né? Vou começar com o primeiro fator mais básico de todos, que é mudança de plano tático, né? É a era do playmaking, né? Não é mais a era de estilo definido, ou seja, o tenista de quadra rápida, saque e voleio, o tenista de saibro, fundo de quadra, né? Agora as coisas se misturam e criam um híbrido, né? Esse híbrido aqui falando de Roger Federer, né? O cara que consegue jogar dos dois lados da quadra, tanto no ataque quanto na defesa, tanto no saque quanto no fundo, né? Essa é a parte principal, né? A era do playmaking, né? Do cara que faz o shot making, né? Como os americanos gostam de falar. Segunda parte, a velocidade das quadras, né? A padronização das velocidades, né? Das quadras, né? Especialmente as quadras, a diminuição da velocidade, né? De algumas quadras, ou seja, a quadra rápida ficar menos rápida, mais áspera, e a quadra de grama, né? Também usando um outro tipo de grama para deixar o jogo mais equilibrado e não favorecer quem sacava, né? Bolas mais pesadas também, isso é super importante, né? As bolas eram mais leves antigamente, né? Até vira hoje em dia motivo de discussão, né? Que voltou, né? Zverev, Medvedev, Rublev, todo mundo reclamando
da bola, né, estar mais leve, né, coisa que eles não estão acostumados, né, eles estão acostumados com bolas mais pesadas, né. E o principal de tudo, dessa história toda, é o jogo ter ficado mais físico, né. Então, o cara que antes era acuado pela potência, hoje em dia ele compensa pela velocidade, chega mais rápido a bola. Então, isso daí também diminui o cara que saca e voleia, tá? Só para dar uma pequena correção aqui, duas até, tá? Uma, a gente esqueceu de Andy Roddick, tá? Que também foi número 1 do mundo, tá? Americano, né? A gente sempre esquece dele, mas ele em 2003 aparece aí dando um cascudo em todo mundo e ganhando o US Open, né? E outra coisa também, o último saque voleio a fazer sucesso recente foi 16-18 com o luxemburguês Gilles Müller, né? O porta-bandeira de Luxemburgo, que fez quartas de final em Wimbledon, né? Fazendo aquele jogo antológico com o Nadal, né? Só para a gente falar disso, né? Assim, dos mais recentes que a gente lembra. Aí a gente entra na era dos mais ou menos no saque e voleio hoje em dia, né? Os famosos Karlovics da vida, né? Que ficaram até, duraram bem, né? O próprio Isner, o próprio Maxime Cressy, né? Que parece que vai, não vai, né? Então, assim, hoje virou uma variação, né? Ninguém se mantém por esse estilo. Tá? Mas basicamente são essas três razões: o físico, a plano tático diferente, né? Obviamente, e também o material, né? Evolução, né? Do material e raquetes mais leves também. Isso bem Isso aí, Pedro. Aí a gente tem aí essa ascensão do Federer, 2004, 2003, 2004 ali. Primeiramente, parecia que ele ia reinar sozinho, né? Porque ele faz um 2004 estrondoso, ganha 3 Grandes Slams, só perde para o Guga em Roland Garros. Mas surge um tenista que é o oposto dele e um tenista que é a primeira vez que a gente vê um cara cobrir a quadra toda de uma maneira animalesca, que é o Nadal. Ele tá de um lado, volta para trás, vai para frente e o ponto não termina porque ele está devolvendo, ele consegue devolver. E você vê que o Nadal moldou as gerações que viriam depois. Alguém apostou e falou assim: não, eu vou te treinar para você jogar fluido como o Federer, ou eu vou te treinar para você cobrir tudo e jogar no físico como o Nadal. O que você viu aí com esses dois que aparecem? E além do mais, ali nos 2004, 2005, é o boom da internet. A gente tem o início do YouTube, a internet deixa de ser mais discada, ela vai para as casas, para as residências, a TV a cabo está em alta, e a rivalidade, ela surge, cria-se o nome para essa rivalidade, que é o Fedal, né? E divide os fãs, muito mais para o Federer, pela maneira de jogar, mas muita gente também torcendo para o Nadal, até porque nessa época o Nadal vencia mais o Federer. O que você viu dessa época aí, dessa rivalidade, dessas mudanças que o tênis teve no mundo? Então, vamos lá, vamos começar aqui, vamos começar por Roger Federer, né? Para você ver o impacto que o Federer é, né? Federer estreia em 99, né? Poucos sabem disso, né? O primeiro jogo dele é Roland Garros, né? Ele, de cabelo loiro, o sujeito que jogava saque e voleio, nervosinho, né? Quebrava a raquete, né? Quem imaginaria que o Federer, né, seria esse cara que foi projetado para ser um cara que dominaria o tênis durante 20 anos, né? Assim, influenciando, né, estilos de jogar e variações, né? Federer é um cara que passou por 3 gerações, tá? Passou por Safin, Sampras, Agassi e Guga, né? Que é a principal. A dele, né? Que a gente pode chamar assim, que é a rebarba do Hewitt, ele, James Blake, Roddick, né? Nadais da vida. Nalbandian. Nalbandian, Coria, né? A gente está falando aqui de jogadores fantásticos, né? E aí parte para uma terceira, que aí entra o Big Three de fato, ou Big Four, né? Eu gosto sempre de incluir o Murray, né? Inclui o Stan também, o Stan Del Potro, né? Sim, Del Potro, Cilic, né? Coria, esses caras vêm, né? Fazem final, né? De plano, né? Então sempre frequentando as fases mais agudas, né? Então entra nessas 3 gerações do tênis e vai até agora, né, ao quase o início, né, do Sinner, com quase surgimento do Alcaraz, né?
Bom, o que o Federer introduz entre ele e Nadal? O Federer justamente é o cara que é o puro talento, aliado ao físico, né? À movimentação como um passo de balé, né? A leveza dentro da quadra. O Nadal é a realidade, é aquele que jogaria tênis, como eu e você, por exemplo. A gente na quadra é muito mais fácil copiar o Nadal, onde a vontade está ali, né? Onde a vontade, onde como é que eu consigo superar o cara que tem talento e qual é o antídoto para isso? O físico, né? E o Nadal introduz isso, né? Nadal surge com a primeira conquista dele, né? Eu acho que com 17, né? O famoso Roland Garros de 2005 contra o Puerta, outro gênio da bola, né? Argentino que a gente sempre esquece, né? Daqui, porque a gente lembra sempre do Gáudio, né? E eu queria aqui fazer o meu meia-culpa com a final Gáudio-Coria. Grande final. Eu tinha esquecido o quanto o jogo foi sensacional e o quanto o Coria sofre, né, no jogo. Aliás, o 4-7 ele entrega para o Gaudio, né, de cãibra, né, que ele não consegue jogar, né, baixinho, rápido, né, o Coria era fantástico. E surgem esses caras aliados com, né, essa mudança indo, surge o Nadal, que vai aplicar essa filosofia do saibro mais física em todos os outros pisos, né? O Federer é aquele talento natural que você se imagina, em qualquer piso o cara vai se dar bem, especialmente grama, né? Que ele foi moldado para ganhar o Wimbledon, né? Que, aliás, era o grande sonho da vida dele e o grande sonho do pai dele, né? Então a gente começa a ver essa coisa, né, do Nadal ganhar de 2005, só para a gente ter uma noção, né, de 2005 a 2013, tirando 2009, que é o ano que o Federer ganha Roland Garros, ele ganhar seguido Roland Garros, né? É quase uma época do Borg, né? Do Borg ganhando seguido Roland Garros, né? E Nadal também faz ele faz a mesma coisa que o Borg faz nos anos 70, né? Que a gente acaba esquecendo. Ele ganha Wimbledon e Roland Garros junto, né? Que é raríssimo de se acontecer, né? Que são duas vezes, isso mesmo. Eu sempre erro as datas. Eu sei que um é 2010, 2008 e 2010. 2008 e 2010. Eu sempre erro as duas datas, mas pelo menos uma é que a final de 2010 está imprimida na minha cabeça, né? Para mim é a grande final. 2008 foi Nadal e Federer, 2010 Nadal e Berti. Nadal e Berdych, desculpa, é 2008, que para mim é a grande final do Nadal, né? Onde ele realmente se dedica, né? E depois de Manolo Santana é ele que faz isso, né? O último a fazer isso foi Manolo Santana na Espanha, né? Então, assim, cara, são duelos longuíssimos. Federer precisa ajustar o físico, né? Precisa também ajustar a sua esquerda, que é uma coisa que ele só vai fazer isso em 2017, né? Ele vai começar a sofrer muito com o domínio da esquerda de duas mãos, tá? Também vem também com essa história daquilo que eu falei anteriormente, né? Das três mudanças principais, né? O que faz que a esquerda de uma mão entre em desuso para entrar com a esquerda de duas mãos, né? Que é o físico, onde você não precisa compensar, né? Você tem ali dois braços para te ajudarem, né? E tudo mais. Certo? Eu acho que é por aí, né, Diego? Não tem muito o que fugir. Não, é por aí. E aí o tênis, ele cria essa rivalidade, ele divide. E dois moleques, dois meninos, 2005, 2006, eles aparecem ali, Pedro, né? O nosso Djokovic e o nosso Andy Murray. E naquela época se falava que o Murray seria maior até que o Djokovic. E o Djokovic, no começo, ele apanhava muito dos dois, né? Ele chegava nas finais, nos torneios principais, e não conseguia vencer, na maioria das vezes, do Federer e do Nadal. Até que um fato muda no Australia Open de 2010, quando ele perde para o Tsonga, um preparador físico lá na Sérvia, convence ele a mudar toda a dieta, por ele ser celíaco. Ele começa a mudar, preparar o corpo dele para o tênis. Aliado a isso, uma equipe de primeira. Aliado a isso também, a confiança, a autoconfiança que ele trabalhou.
O Djokovic, ele bate o pé nessa porta no ano de 2011, acumula vitórias consecutivas, ele só vai perder em 2011 para o Federer na semifinal de Roland Garros. Ele ganha todos os 43, se eu não me engano, nos primeiros jogos do ano. E ali o Djokovic se firma junto com esses outros dois, que já estavam com as carreiras consolidadas. O Federer já tinha passado o recorde do Sampras, o Nadal já tinha passado o recorde do Borg em Roland Garros, ou seja, os dois já eram considerados ali em 2011 lendas. E o Djokovic ele rompe com essa divisão, essa maneira que as pessoas viam tênis, e surge, né, mostrando que com a persistência, com o trabalho, ele conseguiu chegar lá. E ele consegue até superar, Pedro. Diegão, a gente esquece coisa do jogo do Djokovic, né? O plano tático. Porque para quem lembra do Djokovic, era dado até 3 slams, né? Não era mais do que isso. Porque o Djokovic, quando começou, era sacador, né? Até a mecânica do saque ele muda, né? Lembra disso? Ele sacava e sacava potente. Era um cara que sacava na base de 15, 20 aces por jogo, para fazer médias menores, né? Para colocar mais o saque, para ter um jogo mais completo de fundo, né? Djokovic era totalmente na base da potência. Escola sérvia croata de ser, né? E aí ele já tinha ganho, eu acho que em 7-8 que ele ganha, ou 7-9 que ele ganha o Australian Open? 8, né? 8. Que aí ele ganha, que eu acho que a final é contra o próprio Tsonga, né? Que a gente fala. Isso. Aliás, esse Australian Open, para quem não viu o jogo desse Australian Open, veja, é realmente fantástico, né? E aí surgem alguns azarões, né? Em anos anteriores e em anos posteriores. 2008 também surge também um tenista de uma ilhazinha pequenininha no meio do Mediterrâneo, que a gente gosta muito, o nosso Bagão da Massa, vulgo Bagdatis, que é da época, né? Ele faz final em 2006, em Australian Open, e faz semi em Wimbledon em 2008. Não, 2006 também. 2006 também. Tem. E vira top 10, né? É talvez o maior atleta da ilha de Chipre de todos os tempos. Só desculpando aqui, já te corrigindo um pouco, o Djokovic muda o plano tático também. Ele vira esse animal físico barra técnico tático de fundo, né? Coisa que ele não era, né? E aí, Pedro, a gente viu essa geração atual que a gente viveu, que está acabando agora, o Nadal acabou de se aposentar, o Federer se aposentou um pouco antes, a gente viu eles debulhando os recordes e não ter para ninguém. A gente tinha lá uma geração que chamava, igual você falou, de Big Three, um Big Four com o Andy Murray sendo um pouco menor, mas conseguindo ganhar deles em alguns lugares. E a gente tem alguns tenistas dessa época aí que a gente está falando, muito bons, só que não conseguiram chegar lá por causa dessa dominância. Tsonga, Bert, Davi Ferrer, né, Gael Monfils. Oi? Nalbandian. E alguns que conseguiram ganhar, mas não por vários motivos. Del Potro teve as lesões. O Stan aparece um pouco depois, né? Acho junto com o Marin Cilic aparece um pouco depois. Mas faltou para esses tenistas aí como Tsonga, Bert, Ferrer, alguma coisa que eles não tinham para conseguir dominar. Se tivesse nos anos 90, foi mais variado, o número de grandes lances, talvez eles tivessem conseguido ganhar um grande slam. Só para você ter uma ideia, o Bert, por exemplo, em 2010, ele ganha do Federer nas quartas, ele ganha do Djokovic na semi, e ele teria que ganhar para ser campeão de Wimbledon do Nadal na final. Ele tinha que bater nos 3, e ele só conseguiu bater em 2, e não conseguiu ter o seu grande slam, o nosso Bert. É aquele tenista que nasceu na época errada, em outra época ele teria ganho com justiça o seu grande slam, né? Não, com certeza. O Berdych é o grande exemplo. A gente até faz piada, né? Que é Berdych, né? A gente usa, né? Que é o tenista que sempre promete, mas não entrega, né? Que até amarela. Mas eu acho que o Berdych não amarelou. Era um cara de extremo talento. Infelizmente, a geração dele não ajudou, né? Você para pensar na escola tcheca, né? Qual foi o último grande tenista tcheco masculino? É o Berdych, né? Ele e o Stepanek, que também é dessa geração aí, que a gente está falando dos anos 2000, né? Que acaba sendo grande em duplas, né?
ele fica tão traumatizado de apanhar dessa rapaziada em simples, e foi top 10 em simples, tá, o Stepanek, é que as pessoas esquecem. E aí ele vai para as duplas, né? Migra para as duplas e dá certo. Ele e o Nestor, né? Que faz uma dupla espetacular, né? Aí a questão é, o Bedic é o último, né? E se você parar para ver, olha a dificuldade que os tchecos estão tendo agora de formar jogadores de ponta, né? No masculino, né? Já no feminino é um outro boom, né? Surge a Kvitova, né? Que é a grande tenista tcheca depois da última, que foi a Novotná, né? É a grande tenista que ganha 2 Wimbledons, é a tenista que faz semifinal de slams, né, constantemente, 2 do mundo e por aí vai. Só para falar também desse comparativo de o quanto o Federer é importante para o tênis, vamos pegar também no feminino, né? É muito engraçado você ver que o grande ano do ápice de Justine Henin e surrando, tá? Não estamos falando aqui de meramente jogar tênis, tá? Surrando na variação a Serena, tá? Com todo respeito à Serena, acho a Serena talvez a maior tenista junto com a Navratilova e a Graf. Muito difícil de você tirar dessas três, né? O título de maior de todos os tempos, né? Eu gosto de dividir entre as três, porque assim eu não desagrado ninguém. É claro que eu tenho minha favorita, que é a Navratilova. Mas eu faço isso com os três agora. O pessoal sempre me xinga no Twitter. Você não toma lado, você não toma partido. Fala, meu, é difícil, meu, é difícil. Eu não quero magoar ninguém. Para ninguém. É óbvio que para o estilo de jogo, é óbvio. Se for pensar, eu sou Federer. Eu adoro o estilo de jogo do Federer. Mas isso é fácil você gostar do estilo de jogo do Federer. Eu entendo muito quem é torcedor do Djokovic, porque ele é a perfeita absorção de tudo e uma evolução extra, né, dos dois. E aquela famosa história, não haveria Federer se não houvesse Sampras e Agassi, se não houvesse Borg e McEnroe, Connors e torcida. E isso vale para o Nadal. Se não tivesse toda essa turma e o Federer, não haveria Nadal. Não haveria Djokovic, se não houvesse Federer e Nadal, entendeu? Porque esses caras forçaram um ao outro a ser um melhor do que o outro. No feminino, muito engraçado, e que talvez com o mesmo estilo de jogo do Federer, e talvez com um golpe melhor do que o Federer, que talvez faltou um pouco para a carreira dele, dele não ter ajustado isso antes, que foi a esquerda, a Justine Henin aparece, né? Com o mesmo estilo de jogo, o mesmo tipo de variação, qualidade extrema, sacando e voleando, né? Um shotmaking, assim, fantástico. E para quem lembra, 2003, que ela ganha o primeiro Grand Slam dela aos 21 anos de idade, tá? Vamos lembrar essa idade aí, que a Serena, eu acho que ela é 3 ou 4 anos mais velha do que ela estava com 25 ou 20 ou 24, se eu não erro, tá? Aí você me corrige, tá, Diegão? Porque aí de cabeça, ela chega e faz aquela semifinal contra a Serena, e para aqueles que lembram daquela semifinal, eu estou estudando ela aqui ultimamente. Para quem lembra, né, Diegão, aquela semifinal, o primeiro set da Justine Henin contra a Serena, ela transformou a Serena no sparring dela, na estagiária dela. Aí a Serena é obrigada a jogar tênis, né? Na sequência, né? Porque a Serena tinha um pouco de desdenhar as adversárias, né? Por ela estar muito acima das outras, física e taticamente. Né? Então, já vamos emendar aí, Pedrão. Você está falando do feminino, aí depois eu deixo um pouco, eu coloco o tênis brasileiro nessa época para o final. A gente tem aparecimento das irmãs Williams, a afirmação primeiro da Venus, depois a Serena, ali ela aparece dando um boom, as duas dividem o número 1, e aparece essa geração belga e essa geração russa, com Kim Clijsters e primeiro a Kim Clijsters. A Kim Clijsters fez final de Roland Garros em 2000. A Clijsters aparece antes da Justine. E depois a Justine aparece ali em 2002, 2003, começa a ganhar, começa a encantar com o tênis dela e começa a mostrar que ela seria a oponente para a Serena. E as russas, né? Que vem aí como uma legião. Só para a gente falar da Justine e o ano de 2003 e 2004, ela ganha 3 Grand Slams na sequência. Que isso poucas pessoas sabem. Aliás, não. Ela ganha 4. Que eu esqueci de Roland Garros.
que ela ganha 2 Roland Garros, um US Open, naquele jogo mítico que tem a semifinal, né, contra a Capriati, que ela ganha com Coimbra da Capriati, que é outro jogo, vão procurar, tá? Tanto o jogo contra a Serena na semi, né, de Roland Garros, quanto essa semi do US Open dela contra a Capriati, outra tenista que reaparece, né, surge muito bem no início dos anos 90 para depois, enfim, por razões, N razões, né, personalidade, vício, suspensão e por aí vai e volta, né, ganha Grand Slam, ganha da Capriati, faz, e aí Clijsters e Renan fazem dessas 4 finais aqui que eu falei, 4 finais de Grand Slam, né? Uma jogando contra a outra. E uma eliminando a Williams, eliminando o Williams e torcida. E aí entra em 2004 com a Renan sendo campeã olímpica, né? Mauresmo começa a aparecer, né? Vice-olímpica, e aí aparece uma tal de Maria Sharapova aí, ganhando o Wimbledon, né? Não só a Maria Sharapova. A gente teve nessa, só para contextualizar, Sharapova, Miskina, a Safina, irmã do Safin. Safina eu ia falar, né? Né? Quem foi? Quem mais? Dementieva. Dementieva. Petrova. Tem a campeã a campeã do US Open em 2005, que surgiu o nome aqui, ó. Klibanov. Deixa eu ver aqui. Vladislavova, que é uma tcheca. 2005. Eu coloco aqui, aparece masculino. Vamos lá. Tênis feminino. A gente não falou. Ué, foi 2006, então? 2004 ou 2006 agora? Não. Quem foi a. Se você pegar o top 10 de 2003 a 2006, pelo menos no top 10, você tem 4 ou 5 número 1 do mundo. Kuznetsova, Pedrão. Esqueci de falar da Kuznetsova. Eu estava aqui lembrando da Kleibanova, da Petrova. São gente, cara, uma geração russa, absurda. Kirilenko, que parece, né? Cara, é só gente boa. Não tem. Aparece também o Wozniak, né? Em 2010 em diante, né? Mas a gente tem para resumir, Pedro, a gente tem primeiro um domínio da Serena, aí a Serena para ser modelo, lembra? Ela dá uma parada ali no meio dos anos 2000 para modelar, para fazer uma carreira artística, ela divide as atenções com o tênis. A Justine domina esse meio dos anos 2000 ali junto com Sharapova, Mauresmo e tal, com as Williams muito fortes ainda na grama. Se esquece que a Venus jogava muito em Wimbledon, tanto é que ela ganhou o Wimbledon 5 vezes. As pessoas a Venus na grama. Wimbledon da época era a Venus, né? Isso. A Venus dominava muito na grama, ganha a final da Justine Renan na grama. Depois a Serena volta. Quando a Serena volta, a Justine Renan, que era Ardenne, por problemas pessoais, teve esse negócio do divórcio, tudo, a Justine perde o foco no tênis. Então, essa rivalidade que o Pedro citou aí, ela era muito legal de acompanhar, porque a gente tinha um tênis mais bruto, mas muito forte fisicamente e técnico ao mesmo tempo, que era a Serena, só que ela tinha uma rival, eu acredito que foi a rival que mais incomodou ela na carreira, que foi a Justine Renan. Disparadamente. Né? Que, lógico, teve épocas, a irmã incomodou, a Venus incomodou, a Azarenka incomodou, mas que ganhava dela, que incomodava, que tirava o sossego dela, foi a Justine Renan. E aí a gente volta com uma segunda fase da Serena, ali em 2008, 2009, e ela começa a deslanchar para ser uma das maiores vencedoras de Grand Slam de todo o tempo. Mas, Pedrão, qual o legado da Serena? É um tênis físico, um tênis forte, é um tênis que saca muito bem, devolve muito bem. O que ela muda dos anos 90 da Graf, que era aquele balé que a gente via nas quadras, para as tenistas que até hoje que falam que são fãs dela, que se moldaram com ela? O que você viu essa diferença aí? Vamos lá, vamos começar também por uma parte que é importante aí da Serena. A Serena mudou uma coisa que é fundamental, ela trouxe muita coisa do masculino para o feminino, né?
preparação física é a primeira coisa, né? Mudou muito, né? Ela trouxe a parte de musculação, ela evoluiu aquilo que a Navratilova fez nos anos 80, 90, né? Que a Navratilova é a pessoa que fez isso, né? Que mudou o panorama da preparação física. Obviamente, a Navratilova tinha talento também. Vide Serena também, tá? A Serena trouxe também a coisa do open stance, né? Que isso é muito falado no filme do King Richard. Para quem não viu o filme, veja que o Will Smith repete isso o tempo inteiro, que é bater a direita de frente. Por quê? Quando você bate a direita de frente, o seu tempo de recuperação, seja para você ir para frente, lateral ou mesmo em diagonal, é muito menor. Inclusive a transição para a esquerda, tá? Isso é uma coisa que é revolucionária na escola americana e que a Serena difundiu, né? Esse tipo de direita, né? Outra coisa, saque. A Serena revolucionou o saque no tênis feminino. Antes, qual que era a dinâmica do tênis feminino? Você ter um saque colocado para você não perder, para você depois trabalhar o ponto, né? Você ganhava muito mais seus games de devolução do que seus games de saque, né? Era meio que um padrão do tênis feminino. Posso estar errado, né? Óbvio, houve grandes sacadoras nesse meio tempo, né? A própria Navratilova que eu citei, a Graf, que você falou, né? Todas têm em comum isso, sacar bem. O grande negócio... A gente coloca a que sofreu a facada foi a... Teles. A Cés não era uma sacadora, Não, mas era era uma grande devolvedora. grande devolvedora. Então, assim, esse tipo de coisa, a Serena introduziu novas mecânicas de saque, né? Potência, né? Que é uma coisa que é fundamental. E profissionalizou muito mais o tênis feminino. Vamos lembrar, tá? WTA, boom de WTA de público, sucesso de dinheiro e tudo mais, é uma coisa que é de 10, 15 anos para cá, tá? Que isso é importante ver, né? Essa coisa mais profissional como a gente vê, né? Com suplementação, psicólogo, treino tático e técnico, né? O personal trainer, né? O fisiologista e tudo mais. Isso é muito importado no masculino, tá? Não estou falando que não teve também a adequação ao feminino. Houve, tá? E houve também uma ciência uma ciência do esporte que entrou aí também. E a Serena é o protótipo, né? E o resultado desse momento do tênis. Você vê que tanto hoje, quando você vê o biotipo de Sabalenka, Igas, Rybakina, né? Não são o biotipo da Serena, porém, se você vê, a força está lá, né? E a coisa do saque, né? Da imposição pelo saque está lá, né? Então a Serena fez muito isso nos anos 2000, que é uma coisa que aí a gente, voltando para a Henan não tinha um saque. Aliás, ela tinha uma altura muito baixa para ter um saque, né, de alto volume, mas ela tinha colocação. E até para 1,65 m da Henan, ela sacava demais, né? Sacava e voleava com 1,65 m, né? Que se você for pegar, tem uma curiosidade nisso daí, viu, Diegão? Bart tem a mesma altura e a mesma postura de jogo, se você for parar para pensar. Você vê como é que é cíclico as coisas no tênis, né? A gente volta muito para falar, né, dessas coisas que, por exemplo, é que nem o saque e voleio agora no masculino. Vamos voltar um pouquinho para o masculino. Ele está começando a voltar porque a ideia de você ter um jogo com bolas um pouquinho mais pesadas, né, mais leves, e você gerar menos partidas longas para você adequar o esporte à grade da televisão, te leva a um pouco a uma volta às origens do esporte, tá? Então, assim, não estranhem se vocês vão começar a ver mais gente sacando e voleando. Tá? Muito bem. Ô, Pedrão, falar um pouco do tênis brasileiro nessa época. A gente tem aí o declínio do Guga, o encerramento do Fernando Meligeni, que foram os dois que ficaram ali no top 30, né? E a gente tem aí, nessa entre-safra, o Sareta, o Marcos Daniel, o André Sachs fazem algumas coisas, Ricardo Melo. Vamos citar aqui o Júlio Silva, que fez um batalhão para jogar Roland Garros em 2006.
a gente tem essa entre-safra até o aparecimento do Belucci. E, por várias razões, o Belucci nunca foi valorizado da maneira que deveria ser. O Belucci bateu ali no top 30, ganhou torneios ATP, chegou em semifinal de Masters, fez segunda semana em Grand Slam, mas não conseguiu o mesmo sucesso dos seus antecessores, né? No feminino, só para complementar, no feminino, a gente não tinha ninguém, era tudo mato, e a Teliana, aos pouquinhos, foi ali nos ITF 25, nos ITF 50, ela foi conseguindo uma pontuação onde as meninas que anteriormente, a D'Agostini, a Menga, não conseguiam. A Teliana consegue bater ali e disputar ali, depois de muito tempo, colocar uma brasileira na chave principal de um grande slam. Como é que você viu esses tenistas que eu citei aqui nesses anos 2000, pós-Guga? Vamos lembrar que o maior resultado pós-Guga, a gente vai falar junto com o Guga, o maior resultado no Meligeni, tá? Só para a gente fazer justiça, que é a época, tá? A gente não é que a gente está desmerecendo aqui, tá? Não quero criar polêmica, pelo amor de Deus, senão depois vai sobrar para mim. Mas pós-Guga, a gente teve sim um tenista que foi muito além, ao meu ver, tá? Mas aí pode ser que eu esteja sendo injusto com o Belucci. Eu acho que o problema do Belucci era muito mais um problema de mental do que qualquer outra coisa, porque o ferramental estava lá, tá? E isso, a prova disso que ele foi 21, tá? E talvez um ranking um pouquinho mais enfraquecido, tá? Vamos dizer aí. Dito isso posto, num ranking mais forte, talvez seja o maior tenista que a gente teve nessa era dos anos 2000 pós-Guga, se chama Flávio Sareta, tá? Sareta ele fez 2 oitavas de slam, né? É um cara que bateu em todo mundo, cara. Bateu em Federer, bateu em Nadal. É sério essa história. Poucas pessoas sabem disso. Bateu em Federer, bateu em Nadal, bateu em Guga 2 vezes, né? Era um cara de um talento gigantesco, né? O problema é aquela famosa história, né? A personalidade não combinava com o esporte, né? E aí dá zebra, né? E aí, ele mesmo diz, né? Eu, aliás, ouvi uma excelente entrevista dele, até fica aqui a dica de mais um material aqui. Tem um podcast novo, se chama Podcast. E ele deu uma excelente entrevista para quem. Agora, recentemente, vale muito ver ele fazendo a meia-culpa da carreira dele, de ele entendendo o jogo que ele tinha, né? Então, desses caras aí, talvez o mais talentoso e com menos cabeça, porém com bons resultados, ganhando, né? Ganhando de gente grande, é o Sareta. Tanto que o Café Unicórnio não pode ver ele na rua, né? Né? Safin também não, viu? Safin também ele ganhou. O segundo é o André Sá, né? Que a gente não pode esquecer, né? O mineiro, né? O grande André Sá, hoje em dia, vice-presidente lá da Tennis Austrália. Lembrar, ele fez, se eu não erro, oitavas de final de Wimbledon. Me ajuda aí? Foi oitavas? Quartas, né? Quartas em simples e semi em duplas. Olha que loucura que é o André Sá. Um cara que é, ao contrário dos brasileiros comuns, vamos chamar assim, de formação mais aqui, formado nos Estados Unidos, né, com preferência por quadra mais rápida. E o Sá foi um tremendo duplista durante, né, o ano aí. Muito do que aconteceu também nesse meio tempo, e é uma coisa que até eu ouvi hoje nessa entrevista do Sareta que eu estava vendo, e é uma reflexão que eu nunca tinha parado para ver, a gente deixou muito bom de passar, né? A gente teve o fenômeno Guga, né? A gente não estava preparado para isso, porque a gente tinha gente tirando o pessoal de escolinha de futebol para colocar em escolinha de tênis, né? Houve essa mudança, né, de pensamento, de política esportiva e de monocultura esportiva que a gente tinha, para partir também para esse lado, né, de um esporte que a gente pode ser que a gente não tenha tanta cultura nele, mas a gente já teve grandes campeões, como a gente tinha tido antes de Guga, Koch e Bueno, né? Que isso é fundamental a gente colocar esses dois, né? Que esses são 2 gênios da bola que a gente teve aqui antes do Guga, tá? E aí a gente deixou passar, os investimentos não seguiram, e hoje em dia a gente tem
eu não vou chamar pasmaceira, mas a gente tem lampejos de certos guerreiros, né? Como muitos brasileiros em várias modalidades, tipo o Isaquias, que Eu acho, Pedro, que o futuro, a gente não dá para falar, mas a tendência é que daqui a 5 anos estejamos com melhores do que há 5 anos atrás. com certeza, porque a gente tem o fenômeno Bia ajuda nisso, né? Hoje, Isso. né? Talvez a gente tenha mais noção de que a gente tem uma obrigação de, né, uma política e uma ideia de lei de incentivo ao esporte. Que, aliás, isso é importante falar que essa semana, né, vai passar no Congresso isso, né, a lei de incentivo ao esporte, que a gente precisa de políticas para fomentar da maneira correta o desenvolvimento, né, do esporte brasileiro, tá? Então, assim, é claro que daqui a 5 anos, em termos de talento e físico, a gente vai ter, né? A gente vai ter o Guto Miguel, a gente vai ter o Fonseca, provavelmente, né? Enzo Coleman, né? E nas meninas a Naná e a Vitória, mas de novo, eu tenho muita cautela nisso, porque eu não gosto muito de ficar falando de moleque de 14, 15 anos agora, né? Eu já tenho até um grande pé atrás com o Fonseca por ter 18, que eu acho que tem tenista que matura com 22, 25, né? Então, assim, eu vou com muita calma, né? Porque o talento tá aí. Agora, vamos ver o que vai dar, né? Agora, nessa época, voltando dos anos 2000, a gente não pegou esse bonde, né? E a gente se sustentou muito pela dupla depois, né? Que aí o Bruno surge nessa época, o Bruno Soares e o Marcelo Melo, né? Com tentativas aí de serem mais, né, do que deviam. A gente esqueceu do Simoni também, Alexandre Simoni, que aparece nessa época, tá? Justiça feita aqui, que a gente acaba esquecendo desse pessoal no masculino, né? E a gente acaba vindo. E aí também tem uma geração sul-americana que ajuda muito, né? Também que isso desenvolve também o tênis aqui dentro do Brasil, fomenta, né? Uma Argentina forte, um Chile forte, Equador forte, Colômbia forte, né? Uruguai com seus 2, 3 tenistas fortes, né? Como o Filippini, né? Que fica um tempo, aí surge o Cuevas, né? Nessa história toda. O Peru com o Luiz Horna, né? Gente assim que gabarito, né? Não é jogador meia boca. O Delgado no Paraguai, né? Que hoje em dia é presidente da Federação Paraguaia de Tênis. Então tem uma geração que ajuda muito, né? E eu acho que isso hoje em dia a gente depende muito da geração argentina, né? Ter mais argentinos no top 100 para a gente se motivar a fabricar como fabrica jogadores, né, com sangue nos olhos, né, esses jogadores num ranking mediano, né, 40 para 100. Né? Eu falo sempre que se tivéssemos um Baez no masculino, por exemplo, já estaria muito feliz, né? Mas a gente não tem. O Monteiro e o Wilde e o Meligeni jogam ali para bater nos 70 a 120, vai, no máximo, né? Vamos ver como é que vai ser o João, mas eu concordo com você, temos que ter cautela. Pedro, foi um prazer. Batemos aí um papo sobre os anos 2000, sobre Federer, sobre Nadal, Djokovic, sobre Serena, sobre Justine Henin, que é um dos backhands mais bonitos da história do tênis. Quem não viu ao vivo, perdeu, mas a internet está aí para o pessoal se deleitar com essas jogadoras e esses jogadores. Posso lançar uma próxima pauta, Diegão? Pode. Vamos falar das duplas dos anos 90 e 2000. Tem muita coisa e muita coisa legal e muito legal. Fora do Sim. circuito, né? Dos Wood aos Bryans. Né? Eu era muito fã dos Wood. Eu era muito fã. Eu gostava mais dos Woods do que dos Bryans. Mas os Bryans eram melhores. Aí eu tive que me render depois de um tempo. A gente... Diz aí, Pedro. Oi, aí eu tenho que me render aos irmãos Bryan, cara. Mas não são meus ídolos nas tá? Gostaria de deixar muito claro. Eu tenho um Não, o cara. tenista que eu mais gostava era Daniel Nestor, que eu mais gostava. E adorava assistir o Bruno. O Bruno é um cara que eu quero conversar muito com ele, porque eu sofria ali com o Bruno Soares, mas sofria porque ele chegava sempre, era um grande jogador, deve ser um grande cara também.
Pedro, fala aí do Papo de Tênis para a gente encerrar. Onde é que as pessoas podem te ouvir? Pode encontrar a gente em todas as arrobas aqui de arroba Papo de Tênis Real, tá? Papo de Tênis Real. Estamos no X, no Blue Sky, no Threads, no Spotify, no Instagram, que é onde a gente fala bastante sobre tênis. Obviamente também falamos um pouquinho sobre esporte olímpico, um pouquinho, muito, bastante, né? Porque agora a gente quer falar um pouquinho mais de poliesportividade, porque você explicar o esporte pelas outras modalidades, você acaba entendendo até melhor o tênis, que aí é muito legal você ver o quanto o tênis faz parte da vida de muitos atletas aí, e nem você imaginaria que jogassem tênis. Vi no futebol Felipe Luiz e Rogério Ceni. Só para dar dois exemplos aqui de dois caras que jogam muito tênis, tá? Isso aí. Até coloquei um vídeo ontem do Matthew McConaughey, ator vencedor do Oscar por Clube de Compras Dallas, que a vida dele modificou muito quando ele adquiriu o hobby de jogar tênis. Então, se você tiver a oportunidade, jogue tênis. Procure sobre a história dessas pessoas que a gente falou aqui para se enriquecer culturalmente também. Ótimo. Diz aí, Pedro. Não esquecem de seguir também um cara que é muito legal, que é jogador de futebol. Foi um cracaço de tênis hoje em dia, que é o Diego Forlan. Fez a sua primeira partida profissional de duplas. E como joga tênis esse cara? Você não sabe, cara, que é jogador de profissional, né? Verdade. Tá? Verdade. Então, agradecendo mais uma vez ao Pedro. O Mundo Tênis está aí nas redes sociais. Todas as redes sociais que o Pedro falou, a gente está em YouTube, Spotify, Blue Sky, Threads, Twitter, a gente está em tudo. Sigam a gente nessas redes sociais. A gente vai voltar agora, vamos dar uma pausa de 15 dias aí, voltar com o Djokovic ali tentando o título de número 100 em Brisbane. E é isso aí, gente. Um Feliz Natal para todo mundo e muito tênis na vida de vocês. Um abraço, tchau.